Direto da redação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu ontem a ministra da Saúde, Nízia Trindade, e já nomeou seu substituto. Entra na pasta o ministro Alexandre Padilha. Nós vamos agora acompanhar as informações na reportagem de Daniela Longuinho. O presidente Lula demitiu nesta terça-feira a ministra da Saúde, Nízia Trindade. A decisão foi comunicada após conversa entre os dois no Palácio do Planalto. Segundo nota divulgada pela Presidência da República, o atual ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, assume o Ministério da Saúde. A posse do novo ministro está marcada para o dia 6 de março. Pelo comunicado, o presidente Lula agradeceu à agora ex-ministra pelo trabalho e dedicação à frente do ministério. Na manhã desta terça, Lula e Nízia estiveram juntos em Brasília durante a cerimônia de anúncio em larga escala da primeira vacina 100% nacional de dose única contra a dengue. Sem se referir à demissão, Nízia fez uma série de postagens pelas redes sociais após o encontro com o presidente Lula. Ela celebrou o anúncio da vacina nacional contra a dengue, bem como de outra vacina recém-incorporada no SUS, a do vírus sincicial respiratório. Citou ainda investimentos para o desenvolvimento de imunizante contra o vírus pré-pandêmico H5N8, que alcança todos os vírus da influenza, e citou ainda a primeira planta produtiva de IFA de insulina da América Latina, outro anúncio feito ao lado de Lula pela manhã. Alexandre Padilha é médico infectologista formado pela USP, a Universidade de São Paulo, com doutorado em saúde pública pela Unicamp, a Universidade de Campinas. Também atua como professor universitário. Deputado federal reeleito pelo PT de São Paulo, está licenciado do cargo para compor a equipe ministerial do presidente Lula. Também foi ministro nos governos Lula entre 2009 e 2010 e Dilma de 2011 a 2014, tendo chefiado as pastas das Relações Institucionais e da Saúde, respectivamente. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Eu agora chego até Brasília, onde estou com o economista Wilson Souza ao vivo, para comentar aqui esta mudança no Ministério da Saúde. Bom dia, Wilson. Bom dia, meu amigo Roberto. Bom dia a todos os ouvintes das múltiplas plataformas aí do Portal Viu, TVD Mais News, e a todos vocês que estão nesse momento em trânsito, indo pela sua cidade, indo para o trabalho. Aqui vai o meu bom dia ao meu amigo Roberto. Vamos chegar a Brasília, onde com essa demissão aí da Nízia Trindade, essa mudança no Ministério da Saúde, o que aconteceu, Wilson, de fato, para motivar essa mudança? Roberto, o governo Lula realmente ele vem, buscando aí uma popularidade, que está em queda. A gente percebe aí, já tem índices, mostrando que a popularidade dele caiu entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, já passou de 60%. E ele vem, Roberto, ao longo desse tempo, enfrentando algumas pessoas, No caso da ministra Nízia Trindade, a ministra da Saúde, que foi demitida ontem, de uma forma um tanto quanto é complicado, Roberto. Nos governos passados, o presidente Lula já chegou a demitir ministro por telefone, E ontem ele aproveitou um momento ali que ia ter uma solenidade, ia ter um lançamento do programa, onde a Nízia até apresentava a questão das vacinas, que está sendo muito comentada aí. A Nízia é uma técnica da Fiocruz, Ela é uma ministra técnica, ela não é uma ministra política. Então, isso dificultou, talvez, aí para o presidente Lula, essa demora, na troca, que já vinha sendo pautada por ele há algum tempo, mas gerou um desconforto muito grande, Roberto, porque a ministra, após o lançamento ali daquele projeto dela, ela fez um discurso de mais de 30 minutos, nitidamente ela estava muito nervosa, ela estava um pouco abatida, Após a cerimônia, como foi falado na reportagem, muitas postagens em suas redes sociais, E assim, Roberto, o ministro Padilha, ele vem fazendo um contorno, uma volta ao passado, Lá atrás ele também já era secretário institucional da Presidência da República, veio para ser ministro da Saúde. E agora ele volta pelo mesmo caminho, O Padilha é um homem experiente, uma base forte do governo Lula,
né? E ele vem aí para substituir a ministra Nízia Trindade, né? Que, no meu ponto de vista, Roberto, ela fez um bom trabalho, né? Ela fez um bom trabalho no Ministério da Saúde. O que faltou, talvez, aí do governo foi ter a ministra como técnica e colocar ali, talvez, um apoio parlamentar, uma assessoria parlamentar, para cuidar dessa parte política que realmente ela ficou a desejar nesse ponto. Mas a gente precisa de técnicos, Roberto. A gente não precisa só da política, né? O Ministério da Saúde talvez seja, talvez não, é o ministério mais importante, Saúde e Educação, né? Mais importante desse lado do ministério. Então foi uma ministra que segurou um abacaxi, Roberto. O Ministério da Saúde é complicado, é tenso, mas sim, conheço bons profissionais dentro do Ministério da Saúde. Tive a oportunidade de estar com a ministra, né, no lançamento do PAC, esse ano lá no Palácio do Planalto. Uma pessoa assim, muito boa, uma pessoa muito calma e que ela transmite a confiança pela parte técnica, pelo conhecimento que ela tem. E isso aí tudo abalou um pouco a estrutura do governo, Roberto. Então, assim, essa demissão, ela já estava sendo cogitada há muito tempo. Na semana passada, a Nízia postou em suas redes: não, está tudo certo, eu continuo como ministra, não tem nada disso, né? E vamos seguir, estou trabalhando. Aí na semana seguinte, no lançamento, né, de um projeto, um programa dela, ela é demitida, né? Quase que ao vivo, Roberto. Então realmente isso gerou um desconforto muito grande para o governo. Ô Wilson, olha só, assim, uma análise que eu faço aqui sobre esse contexto. Saiu a pesquisa agora da Quest mostrando que a rejeição ao governo Lula, a impopularidade, ela aumentou um pouquinho, está passando de 60% em algumas regiões, no Sudeste, Minas, Rio, até mesmo em estados do Nordeste. Mas eu creio que o problema do governo Lula não é saúde, porque a saúde vai bem. A Nízia estava bem à frente da saúde. As vacinas estão chegando, o atendimento, as verbas chegando também aos municípios, não há atraso em repasses. E eu creio, o Padilha, ele era encarregado da articulação com o Congresso, com deputados. Concorda comigo? Não era isso? Sim. Não era esse o papel que ele estava ocupando agora? Ele sai do Ministério das Relações Institucionais, ele é deslocado para a saúde. Eu creio que nessa mexida aí, o que Lula tenta fazer é botar alguém que tem uma interlocução com parlamentares no sentido de aumentar a flexibilidade da pasta no atendimento aos deputados para reverter alguns contratempos em nível de Congresso. Você ontem falava aqui que o orçamento até hoje deste ano não está aprovado, vai ser aprovado depois do Carnaval. Isso é atípico. O orçamento ele é aprovado no ano anterior para executar no ano seguinte, não é isso? Exatamente. Então, olha só, há um descompasso na relação com o Congresso. E eu creio que, em se tratando de Congresso, a conversa é dar ou desce, é verba. Dá dinheiro, sim, libera emenda ou não tem conversa. O Congresso Nacional, me desculpe, isso é uma casa de bandidos. Isso aí tem bandidos aí dentro aí, que é um negócio de maluco. É chantagem pura. Tem que falar assim com esse pessoal, porque tem que tratar de bate-chicote. Um outro contexto também ainda envolvendo essa questão da impopularidade de Lula, e que você aborda, que você toca aqui, está num dos seus tópicos. Qual é o motivo hoje que está causando um desconforto em relação ao governo nas ruas e até para o próprio Lula? Carestia de alimentos. Acabou de sair hoje, daqui a pouco tem matéria aqui mostrando que o custo da energia puxou o índice inflacionário em fevereiro. Então a Nízia, na verdade, foi um bode expiatório, ela foi deslocada não por incompetência, não por inabilidade, mas eu creio que foi uma saída estratégica para tentar resolver crises com as quais ela não tem a menor responsabilidade. Não sei se eu estou interpretando errado, né? Roberto, você está interpretando certo. Volto a falar, a ministra Nízia executou o seu papel muito bem, obrigado. Né? Ela é uma ministra técnica, não tem essa questão política com ela não é política, e isso dificultou o acesso, talvez, dos parlamentares para querer, né, conseguir mais recursos. E ela não, ela segue ali o cronograma dela e está tudo certo, como você bem disse, nada ficou para trás do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é um problema. O Ministério da Saúde é um ministério que tem 1000 demandas, né? E realmente é difícil controlar. Mas ela fez o papel dela muito bem.
Mas o que está acontecendo com o governo, Roberto, é a questão econômica. Antes da gente entrar nessa questão econômica, aqui, deixa eu só chamar a Selma Dias para ela dar uma desdobrada nessa reportagem aqui da Nízia, para a gente esgotar a Nízia e entrar nessa questão do índice inflacionário. Vamos chamar aqui a reportagem da Selma Dias, por favor. O presidente Lula dispensou a ministra da Saúde, Nízia Trindade, que vai ser substituída então por Alexandre Padilha, atual ministro de Relações Institucionais do governo. Nízia estava no cargo desde 2023 e Alexandre Padilha também já tinha ocupado essa pasta no primeiro mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. Mas essa troca ela já vinha sendo costurada ali nos bastidores. Hoje a própria Nízia esteve aqui no Palácio do Planalto participando de um evento ao lado do presidente Lula sobre a produção nacional de vacinas contra a dengue e ali na ocasião já fez um discurso em tom de despedida, mas a confirmação para ela veio mesmo no meio da tarde quando o presidente a convocou para uma reunião e logo em seguida o presidente também chamou para uma conversa o ministro Alexandre Padilha e aí agora no início da noite veio a confirmação dessa troca para a imprensa por meio de uma nota. Essa foi a segunda troca do governo, no que eles chamam ali de reforma ministerial. Primeiro a gente teve a saída do ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, para a chegada, então, de Sidônio Palmeira. E agora, oficializada, então, Nízia Trindade deixa o Ministério da Saúde. Ô Wilson, então, portanto, para a gente esgotar aí, esta é a segunda mudança no governo de Lula. A primeira mudança foi o Paulo Pimenta, que era secretário de comunicação, né, que tinha status de ministério, que cuidava da comunicação de governo. Entrou o publicitário Sidônio Palmeira e agora então na saúde, que é uma das pastas também mais importantes do governo. Só para a gente fechar essa questão aqui. Roberto, o governo vem fatiando nessa reforma ministerial. Ele está indo por partes e uma informação. O Lula, ele tá sozinho nesse jogo. Ele que está fazendo as escolhas dele, ele não está debatendo informações dentro do Palácio, ele não está debatendo sobre isso, ele está isolado nessas opiniões dele. Então ele tira a Nízia, coloca a Padilha, vai estar fazendo, e vai ter mais mudanças aí, né? Tem mudança que está para surgir aí, até para quem vai para a vaga do o deputado José Guimarães, provavelmente, que é um deputado da base aí, para ocupar o lugar do Padilha, na Secretaria de Relações lá. Mas assim, Alberto, é uma reforma fatiada, cheia de cuidado, que o Lula realmente ele quer, né, voltar a ter popularidade no governo. Você falava também da questão inflacionária, Wilson. Antes da gente entrar nessa questão da inflação aqui, eu vou chamar uma reportagem aqui que está mostrando o seguinte: o grande vilão do processo inflacionário no mês de fevereiro foi a energia. Um calor tremendo, todo mundo com ar-condicionado ligado, né? Desligou o chuveiro, mas teve que ligar o ar-condicionado. Então, o bicho pegou. Acelerou o preço também dos alimentos, né? Então, vamos aqui entrar nesse quesito agora aqui. Vamos à reportagem, por favor, que está no ponto. O IPCA 15 mostra uma aceleração dos preços em fevereiro. Um dos itens que mais pesaram no bolso dos consumidores foi a energia elétrica, que subiu mais de 16% no mês passado. Isso ocorreu por conta do desconto que as contas de luz receberam em janeiro, o chamado bônus Itaipu, que não se repetiu em fevereiro. Os reajustes nas escolas, que ocorrem no início do ano letivo, também contribuíram com a alta do índice inflacionário. O preço dos alimentos desacelerou em fevereiro, isto é, houve inflação, mas menor que a do mês anterior. As principais altas foram registradas nos preços da cenoura e do café moído. Já a batata inglesa, o arroz e as frutas ficaram mais baratos. Para o IPCA 15, o IBGE fez a coleta de preços entre meados de janeiro e meados de fevereiro. Já o IPCA, que abrange o mês inteiro, será divulgado no dia 12 de março. Wilson, então a inflação de alimentos, a inflação puxada também pela energia, é o calo no sapato do governo, né, Wilson? Roberto, a questão econômica, né, a gente vem batendo nessa tecla aqui, eu como economista, a gente vem observando que o governo ele não consegue ajustar. Você vê que essa reportagem, eu separei alguns dados aqui, ó. Não foi a energia, foi 16,33% que subiu, a habitação também subiu 4,34%. A educação, Roberto, início de ano, material escolar, essa coisa toda também aumentou em 4,78%. E os alimentos e bebidas teve uma baixa, mas continua, aumentou 0,61%. Ô Roberto, o que está acontecendo? O Banco Central ele está tentando, de alguma forma, equilibrar a economia, né?
mas não consegue, porque para ele equilibrar a economia ele tem que subir a taxa de juros. E a taxa de juros, Roberto, ela é muito complicada. E num contratempo disso, o governo quer que as pessoas gastem. Então, olha só como é que está as coisas. Os preços estão altos. Como é que o consumidor vai gastar? Aí o governo agora vai liberar, através desse projeto, Roberto, fiz até uma anotação aqui, é um projeto do governo que é o saque do aniversário do FGTS. Ele quer jogar para a rua o dinheiro para as pessoas poderem consumir. Mas tudo isso, Roberto, eu falo mais uma vez aqui ao consumidor, ao nosso ouvinte que está aqui a nos escutar nesse momento, cuidado, não compre no rotativo no seu cartão de crédito. A taxa de juros está muito alta, a taxa Selic não consegue ser controlada e até o final do ano nós vamos ultrapassar talvez aí 16%, 17%. Então, Roberto, isso é o calcanhar de Aquiles do governo federal. Ele não consegue ajustar a economia e aí ele cria uma cortina de fumaça, né, em cenários como esse, da ministra Nízia, aí troca a ministra da Saúde, pega o Padilha, joga para cá, joga para cá, né? E nesse contratempo aí também, Roberto, a Câmara dos Deputados, como a gente vem falando, agora, não votou o orçamento, não votou. Wilson, ainda nessa política de juros, você, só para a gente explicar aqui, eu falava que a inflação ela era uma pedra no sapato do governo, uma pedra no sapato do governo e um calo no pé do governo, né? E você define como calcanhar de Aquiles. Só para a gente explicar aqui essa questão da taxa de juros, é uma equação, para ser didático, para que as pessoas entendam. Por que o governo precisa aumentar a taxa de juros? Porque se o governo aumentar a taxa de juros, a compra de títulos da dívida do governo, ela passa a ser mais vantajosa do que você comprar dólar, né? Então o cara aí sai do dólar, você equilibra melhor a cotação do dólar, né? E o cara vai financiar a dívida de governo, vai comprar títulos da dívida do governo. Por isso que ele precisa aumentar essa taxa de juros. E como a taxa de juros Selic ela é um parâmetro para as demais taxas de juros, ela acaba encarecendo também o uso do cartão, as compras no cartão de crédito. E vamos lembrar que o brasileiro, ele é mal acostumado, ele utiliza o rotativo do cartão de crédito como moeda corrente. Ele estoura o orçamento dele e depois entra o cartão de crédito, né? Então ele não tem nenhum orçamento e vai para o juro do cartão de crédito. É uma roleta russa, né? Agora eu gostaria... Faz parte do salário, né, Roberto? Exatamente, ele incorpora... O início do cheque especial e do cartão de crédito faz parte, o consumidor ele soma aquilo tudo ali como receita, né? Como receita, né? E não é. Por isso que o índice de inadimplência nos últimos meses também aumentou consideravelmente. A pessoa não consegue sair dessa roleta aí, quase uma roleta russa, Roberto. É quase uma roleta russa. E você falava também sobre essa questão do orçamento que não foi aprovado, só depois do carnaval, né? O governo aí estimula o consumo e o orçamento do governo, que é a força motriz da economia, ainda não está sendo executado de 2025. Está executando o orçamento do ano passado, né? Exatamente, Alberto. E isso está gerando um transtorno também. O governo não pode gastar, enquanto o orçamento também não for votado, ele só pode gastar 1/12 desse orçamento por mês, tudo muito controlado. E ele está tentando, né? O Congresso, ano passado, pediu muito, não, manda o orçamento para a gente poder votar. E o governo também ficou segurando. Agora o governo mandou e o Congresso está nessa retaliação aí, né? Junto também com o STF, essa questão das emendas parlamentares, para liberar as emendas. Então está aí um circo montado aí, né, com relação ao orçamento. As emendas parlamentares, Roberto, como você bem falou, é a moeda de troca do Congresso Nacional, não adianta, ou dá o dinheiro ou eles não vão resolver, né? Então, assim, isso está dificultando muito o cenário econômico também, principalmente, Roberto, isso está refletindo nos municípios, né? E os recursos não estão chegando lá na ponta para os municípios e para as suas populações. Então, o orçamento está em pauta para ser colocado depois do Carnaval, ou seja, a partir do dia 11, vai se iniciar uma votação que deve ser também aí 2, 3 dias de votação, né? Vai ser uma votação aí de certas polêmicas, né? Como sempre acontece aqui no Congresso, né? E o país vai começar a funcionar financeiramente, Roberto. Depois do Carnaval, né? Essa velha máxima que o Brasil só funciona depois do Carnaval, e ela é verdadeira. E esse ano está sendo atípica, né? Porque o orçamento ele tem que ser votado no passar de um ano para o outro, né? E esse ano está quase chegando no meio do ano, Roberto, e não temos orçamento ainda. Não temos. O Wilson, agora ontem teve a eleição aí do novo líder da bancada evangélica, o Tony de Paula, foi derrotado pelo Silas Malafaia. Como é que foi essa história? Na verdade, Roberto, essa briga
né, da bancada evangélica, quem ganhou ontem foi Gilberto Nascimento, né? Ele foi eleito, né, com mais de 176 votos contra 61 votos do Otônio de Paula, né? O Otônio de Paula é um que estava se articulando com o governo, é um ex-bolsonarista, ele era do lado do Bolsonaro, mas ele começou a ter aquela linha de conversa ali com o governo, ele tentou, né, fazer esse papel ali, essa articulação. Mas o Bolsonaro, Roberto, entrou em campo nesse sentido aí, né? Ele juntou a bancada ali, junto com o Malafaia, junto com a turma dele toda aí, e fez esse apoio ao Gilberto Nascimento, que foi eleito ontem. Eu estava vendo há pouco aqui, agora ele falando aqui na CNN, mas, Roberto, ele fala que não teve racha. Sim, a bancada evangélica rachou, houve uma crise interna nessa bancada, justamente porque a bancada evangélica, ela inclui ali todos os partidos, desde o PSOL ao PL. Então, assim, realmente houve esse racha por questões, né, o que influencia a votação da bancada evangélica agora. Estão de olho nas eleições, Roberto. As eleições para 2026. E uma outra coisa que chama muita atenção, que tem um projeto, né, que fala sobre a questão eu até anotei aqui também, Roberto, sobre o Palácio, sobre a viabilidade tributária das igrejas. Hoje as igrejas, Roberto, não pagam, né? Não pagam tributo. Se o Lula já tinha comentado que, não, ela não vai pagar, mas vamos melhorar isso aí, tem coisas que ela tem que pagar. E a bancada quer que não pague nada, como a igreja não paga tributo nenhum. Então, isenção, a palavra é isenção essa. Fiscal. Isso, agora, Wilson, exatamente. vamos ouvir aqui o pronunciamento, então, do novo líder da bancada evangélica. Está no ponto aí? Põe o pronunciamento dele rapidinho, por favor. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade que temos de estar aqui, todos nós, nesse momento, um momento tão democrático. E eu quero deixar aqui o meu abraço muito especial ao meu amigo Otônio de Paula, que, como já disse, nossas famílias são amigas. Eu já estou mais velho que o Otônio, então conheço ele muito jovenzinho, né, lá em Nova Iguaçu, na casa do seu avô, enfim. Então, tenho por ele muito respeito. Obrigado também à nossa deputada Grace Elias. E já quero deixar aqui, deputada, o convite para que a senhora seja a nossa vice-presidente. Bravo! Aí, então, Gilberto Nascimento, deputado, que é agora o líder da bancada evangélica, ganhou do Otônio de Paula. O Otônio de Paula é um deputado do MDB, aqui do estado do Rio de Janeiro, se aproximou também aqui no Rio do prefeito Eduardo Paes, né? Ele se desalinhou um pouco do bolsonarismo nessa segunda fase. Ele já vinha se desalinhando, isso não foi agora, né? Desde aquele pessoal em frente ao exército, ali ele se tornou depois um crítico e falou: esse pessoal vai tudo pra cadeia, não esperem que não vai ter golpe nenhum, não vai ter nada disso. E ali ele começou um processo de distanciamento do bolsonarismo, né, Wilson? Exatamente, Roberto. Então, como ele caminhou e se afastou de Bolsonaro, o Bolsonaro ontem também ele fez aquele papel, né? Fez o lobby ali para o Gilberto Nascimento, funcionou o lobby, né? Você vê que aí ele tem uma influência muito grande aí na bancada evangélica ainda. E o Carlos e o Gilberto Nascimento, Roberto, ele vai vir, né, como uma oposição ao governo Lula. Ele fala em discurso que ele está ali aberto, né, para poder discutir, para poder debater o que for melhor, né? Tem essa ligação da tributação da igreja, entre outros, eleições para 2026, mas o tom, né, que nós conhecemos entre Jair Bolsonaro e o governo Lula é tenso. Então, é uma bancada que vai vir aí para o debate, é uma bancada que, diferente do que o Otônio ia fazer. O Otônio ia ser aquele articulador mais ameno para tentar ajustar as coisas para o melhor desenvolvimento do país. Nessa situação agora, vamos esperar aí, Roberto, porque o cenário ele pode esquentar, visando sempre as eleições de 2026. Então, essa guerra, essa retaliação que houve, né, a bancada evangélica, ela refletiu muito entre esses dois autores, né, que é o Otônio de Paula e Gilberto Nascimento, com a interferência aí do governo federal e do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Wilson Souza, economista, direto de Brasília. Muito obrigado, viu, querido? Bom dia para você. Roberto, eu queria me despedir hoje, pedindo, né, a todos os ouvintes, independentes das suas religiões, né? Nós estamos aí vendo todos os dias reportagens sobre o Papa Francisco, vem aí lutando, Roberto, né, para se restabelecer. E a gente pede orações de todos os cristãos que nós temos aqui para a gente poder, juntos, né, com um pensamento positivo, para que esse grande líder, né, da
católico, né, da religião católica, apostólica romana, possa se restabelecer e trazer mais tranquilidade para esse mundo, que o mundo precisa de mais amor, Roberto, de mais compreensão, de mais tolerância. A gente viu o caso de racismo estrutural, acontece todos os dias, mas a gente precisa de mais amor. Meu irmão, beijo no seu coração, fica com Deus, um abraço grande a todos os ouvintes e um abraço a você, meu amigo. Valeu, querido, bom dia e saúde para o Papa Francisco.